Estamos aqui na Assembleia de Deus, né, Bairro Universal. Feliz com a presença dos irmãos que vieram aqui para adorar a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu trouxe a Bíblia, Evangelho segundo escreveu João Marcos. Com a minha mensagem, irmão, sempre lá para a internet, eu gostaria de agradecer ao canal TV Verdade para o Evangelho. Eu fiquei espantado, irmão, com a quantidade de pessoas que têm me dado atenção através desse canal. Ele é no Facebook, se os irmãos quiserem visitar. E eu atingi hoje quase 25 mil pessoas com uma mensagem, uma pregação. Se os irmãos quiserem, todos os dias estão copiando no meu Facebook e postando lá. E graças a Deus, hoje eu atingi muitas pessoas pela internet. Pessoas que usam mal os recursos de mídia. Mas nós devemos usar para a glória de Deus. Irmãos, Marcos capítulo 7. Quantos acharam, digam amém? Versículo 20 diz assim: que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar hoje sobre algo que Deus tem me despertado. E eu escrevi até um pequeno livro chamado A Natureza Humana. Se formos analisar, irmão, a natureza humana, ela tem vários aspectos. No aspecto biológico, a natureza humana é terra, água, enxofre. Não é? A natureza humana é basicamente carne. Deus, quando cria o homem do pó da terra, cria ele. Por isso, quando você lê a Bíblia em grego, você vê lá homos terra, homem tirado da terra, do melhor da terra. Só que está aquele boneco ali, ele não tem vida. Então, com o sopro de Deus, o ruach de Deus, o homem se levanta. E a Bíblia chama ele de alma vivente. É uma expressão no hebraico que quer dizer nefesh. Ou seja, é algo que transcende o conhecimento grego, que chama ele só de homem psíquico, um homem natural. Mas a concepção hebraica chama ele de alma vivente. Homem que anda, homem que pensa, homem que faz, homem que tem imaginação. O primeiro aspecto da natureza humana é que ela foi criada perfeita, mas ela buscou suas próprias invenções. Pelo menos aqui está Eclesiastes 7, versículo 29. Deus deixou a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse: o homem vai escolher se ele quiser. Eu vou criar esse homem com estado neutro. O homem não nasceu com a morte eterna e nem com a vida eterna. Por isso que a Bíblia fala: se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Então quer dizer que antes ele não tinha morte eterna. Então o homem nasceu no estado neutro. Se ele está de pecado, viveu 930 anos, se ele, debaixo de maldição, conseguiu viver quase 1000 anos, você imagina no estado neutro, ele viveria milhares de anos. E Adão, junto com Eva, sua esposa, recebeu de Deus uma bênção, uma terra maravilhosa. Só que Deus, irmãos, ensina algo da sua própria natureza. Ele sempre vai testar você. E outra coisa, eu sempre digo, Deus testa muito mais o ser humano quando ele está na bênção do que na prova. Você pode ver que toda pessoa que pede ajuda dentro do ônibus, ele fala: Deus te abençoe, a paz, amado. Eles às vezes nem creem que estão, mas eles estão te dando. Então, homem, quando ele está perto da bênção, ele esquece de Deus. Ele grita, ele briga, o Deus dele é o dinheiro dele, é o cartão de crédito, é o cheque especial que ele tem. Mas quando ele está no pó, ele chama a paz, amado. Você vê que até político, quando sobe em cima do palanque, ele precisa do seu voto, ele salva você com a paz do Senhor. Então o homem, quando está em escassez, quando ele não tem nada, é quando ele está mais perto de Deus. Então, irmãos, Deus deu ao homem uma mulher linda, bonita, perfeita, com capacidade de procriação, e ele diz: crescei, multiplicai, e ele te deu aquela terra maravilhosa. Só que Deus mostra algo da natureza dele. Ele não vai deixar de testar você, principalmente na sua bênção. E outra coisa,
não vai deixar que Satanás se aproxime de você. Então não adianta você orar, Senhor, me livra da tentação, é bobagem pura. O diabo vai tentar você, sim. Tanto no pó, você vê que a mulher de Jó é usada pelo diabo para poder testar a natureza dele, quanto na besta. Aí o diabo entra na serpente, e você vê que a natureza do homem é testada. O que te falta, Adão? Não falta nada. Mas você não é Deus. O que você acha de ser Deus? Não é verdade? E como o homem, irmão, é testado com isso. Mas você pega a história da natureza humana, irmão, todos os grandes imperadores da terra quiseram ser Deus. Só Jesus quis ser criança. Já notaram isso? Só Jesus quis ser criança. Você pega a história de Nirode quis ser um Deus. A história de Senaqueribe, a história de Nabucodonosor. Todos eles quiseram ser um Deus, quiseram ser idolatrados. O César, quando você pega o nome César, quer dizer soberano, Augusto, quer dizer digno de ser louvado. Ele diz, eu quero ser um Deus, porque imperadores e reis têm demais. Então, o que eu quero dizer para você? A natureza humana tem, na sua primeira característica, ela é perfeita, mas ela busca inovações, pecados, e ela cai diante de Deus. E Deus, ele mostra algo da natureza dele. Você deu ouvido à voz do diabo, pois eu vou punir você. Você não vai ficar mais nesse jardim, nesse lugar de delícia. Você agora vai para a terra. Você vai arar uma terra fora daqui. Você agora vai ter que carregar saco de feijão nas costas. Você vai ter que sofrer para trazer o pão para sua esposa. Se prepare para sofrer. E hoje em dia, irmão, é muitos ministérios. Eu conheci obreiros que o telefone dele tinha que estar desligado, porque toda hora chamava ele para pregar. E hoje em dia, irmão, ele está no meio dos mendigos. Porque seu lugar é natureza. A expressão natureza, irmão, no grego aqui, quer dizer algo de origem de. Quando você olha, por exemplo, esse mármore que está aí, de onde você acha que ele veio? Você vai falar, veio do material de construção, de alguma pedreira, ele é oriundo da terra. Quando você olha para o céu e vê as nuvens, você fala, nuvem é fruto da natureza. A nuvem, normalmente, quando está cheia, porque ela desceu dentro da água, absorveu a água do mar ou dos rios e irrigou a terra. Por isso você vê, Salomão fala que todos os rios vão para o mar e o mar nunca se enche. Então, isso é o equilíbrio natural. Então, a natureza humana, irmão, ela é basicamente terra, e como a terra, ele é mole, ele é frouxo, ele não aguenta a tentação. Você vê outro aspecto da natureza humana na vida de Caim e Abel. Pessoas religiosas, Adão e Eva falou de Deus para ele. Vão oferecer algo para Deus. E você vê que tanto um como o outro vai levar sacrifício a Deus. A natureza humana é religiosa. Nem por isso ela é salva. Ser muçulmano, ser budista, ser pentecostal, ser católico não é sinônimo de salvação. Só diz que você segue algo da natureza humana. Você for estudar antropologia, um antropólogo vai dizer para você, religião existe há muito tempo antes da Assembleia de Deus. Você não vai ganhar ninguém para Jesus por carregar sua Bíblia ou ir para a igreja. Ele vai dizer que você é um igrejeiro. Ele vai falar, tá, você foi para a igreja, eu vou para a mesquita islâmica, vou para o salão do reino. Isso não salva ninguém. Religião existe desde os tempos de Noé, pra você ter ideia. Então, irmãos, está aqui Abel, está aqui Caim. Todos dois trouxeram o melhor da terra. Porém, um traz com fé e é aprovado por Deus, e o outro traz sem fé e é reprovado por Deus. E aí você aprende outra coisa sobre Deus. Deus poderia simplesmente fazer como nós fazemos. Quando alguém ganha uma corrida, você quer tirar selfie com os vencedores. Aqui, ó, esse camarada ganhou a corrida, eu quero tirar selfie com ele. Quem perdeu, você não quer nem saber. Mas Deus falou com o perdedor, olha, porque ele caiu no seu rosto. Se você fizer certo, você não vai ser aceito. O pecado está, ó, no seu coração. Cuidado, não dá lugar para ele, não. E aí você aprende outra coisa da natureza humana, irmão. Ele não aguenta ser inferior a outra pessoa. Caim é o primeiro. Caim é o mais velho. Ele disse, o que é que ele sabe de religião mais do que eu? Pois eu vou matar o meu irmão. E ele não suportou e matou o próprio irmão. Então, irmão, tem igrejas que vieram antes da Assembleia de Deus, que não consideram a Assembleia de Deus uma igreja, consideram uma seita. Isso porque para eles a Assembleia de Deus é muito nova. Como se tempo no cristianismo fosse alguma coisa. É igual parar um rapaz que casa hoje com uma moça e é fiel a ela, e tem um homem 40 anos casado com a mesma esposa e traiu ela com todo mundo. Quem é mais? Quem é melhor pai de família? O que casou hoje.
Então está cheio de pessoas, irmão, que não aceitam visitas dos assembleanos, não aceitam, não visitam, não vêm na nossa igreja. Então, irmão, você vê aí outro traço da natureza humana. Religiosa e assassina. Com Caim, desviado, demônios entram em contato com ele. E aí ele cria tudo que nós temos na vida de idolatria. Baal, Reifã, Deus da fertilidade. São demônios que dão a ele essa inspiração. Os cainitas viviam no vale. Os filhos de Sete moravam lá no mundo do vale. E os filhos de Sete estão olhando para os cainitas. E é o que acontece hoje. Outro traço errado da natureza humana. Estamos olhando para as festividades, para as cores, para as festas, que tem de crente que celebra a festa junina, celebra a Páscoa, essa Páscoa do inferno, que a Páscoa bíblica não tem a ver com ovos de Páscoa. E, irmão, está cheio de igreja, trazendo o mundo para dentro da igreja. O mundo não vê diferença na igreja, a igreja fica mundana e é sal misturado com areia. É o que acontece hoje. Tudo é natureza humana. Os ímpios, irmão, eles observam os cultos. Os ímpios gostariam de chegar aqui e ver um povo comportado, um povo crente, mas às vezes ele chega dentro da igreja e vê um pastor com a roupa do Chapolin Colorado. Com a roupa do Capitão América, e ele quer agradar o mundo. Estou falando sério. Você chega em certas igrejas por aí, graças a Deus não é aqui, mas tem Leon. Aí um pastor com a roupa de um super-herói está aparecendo um artista dando um discurso. Hoje em dia, irmão, é a carne que tem predominado. Se eu fosse entrar muito na Bíblia, eu ia ficar muito tempo aqui. Mas Jesus agora vai falar sobre a natureza humana. E ele diz para você que a natureza humana, irmão, o que procede dela não é bom. E ele começa dizendo, adultério, no plural, que é fornicação, né, zoofilia, pedofilia, tudo faz parte de adultério. Você pega a história, irmão, de religiosos. No passado teve um ímpio, que ele fez um vídeo de lideranças religiosas. A maioria deles eram todos adúlteros. Todos. Nenhum deles servia para estar no altar, empunhando a Bíblia e pregando a Bíblia. Adultério. E outra coisa, tem igreja que fala, não vamos tocar nesse assunto. Vamos liberar um dinheiro aí para a família que foi aí desgraçada com isso e vamos botar o pastor lá, em vez de botar na cadeia, coloca ele lá no sertão. Então, irmão, você vê um traço da natureza. Jesus diz, da natureza do homem, do coração do homem. O que procede é adultério. Um dos maiores prazeres da vida, irmão, não é comer, é o ato sexual. Só que é o seguinte, quando o homem dá vazão demais a isso, ele quer ter 100 mulheres, igual eu vejo pregadores falar que Deus permitia Davi ter várias mulheres, Salomão nunca permitiu, irmão. Nunca. Então você vê, quando você abre Deuteronômio 17, o rei só pode ter uma esposa. Não pode ter uma, mais do que uma. Eles sempre foram reis adúlteros. Sempre foi. Deus nunca permitiu isso. E essa cultura passa para os filhos de Davi, de Salomão, e vai indo, irmão, vai empurrando com a barriga. Aí Deus nos pergunta hoje, você está seguindo a cultura da sua família ou está seguindo a palavra de Deus? Às vezes, irmão, nós queremos muito milagre, mas nós estamos seguindo a cultura da nossa família. Materialista, adúltera, feiticeira, tem demais. E aí quando Deus chega a tocar no assunto, não faça aí você falando de assunto de religioso. Eu não quero... é assim que todos os pregadores da Bíblia são chamados de religiosos. Porque a apostasia está demais. E quando uma coisa se generaliza, aí vira normal. Você entende? Quando uma pessoa é normal. Porque a bagunça está demais, então vamos ficar com a bagunça. Agora, se você fica com a Bíblia, se prepare para enfrentar pedradas. A natureza humana, irmão, ela tem outro pecado. Engraçado que Jesus segue a mesma linha do apóstolo Paulo. Você compara Marcos 7, versículo 20 ao 23, e Gálatas 5, versículo 19 a 21, está tudo na mesma linha. Primeiro, pecado de ordem moral, adultério, impureza, lascívia. Entendeu? Tem pessoas, irmão, eu fico vendo hipocrisia de pessoas no Facebook que falam, irmão, uma missionária aí. Eu sou casada, e fica esses homens dando em cima de mim. E como ela se apresenta? Deus me perdoe, irmão, parecendo meretriz. Falei, irmão, você merece ouvir isso. Eu não gosto que homem cachorro tenha em cima de mim. Eu falei, então, deixe de ser uma cachorra. A senhora é casada. Ela me excluiu do Facebook. Para, olha só, se eu não quero ser assaltado, e se aqui é um bairro
está muito assalto, eu não posso chegar com um carro importado aqui. Vou chegar aqui a pé, dando uma de pobre e resolver o que eu tenho que resolver e ir embora. Agora, se eu sou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e ficar excitando a atenção dos outros, o que é que eu quero, irmão? Adultério. Entendeu? O problema é que a maioria das pessoas, irmão, não admite isso. Ele, na verdade, quer adulterar e diz que não quer. Então, Jesus Cristo fala de dentro do homem, da personalidade dele, sai isso, sai impureza, sai lascívia. Impureza é o que? Palavrão. Sai indícia. Irmão, muitas pessoas se gabam porque é de uma igreja, de uma religião, ou porque fez um curso de teologia. Irmãos, nós, sem a natureza de Deus dentro de nós, não valemos nada. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 24, ele diz, miserável é o homem que eu sou. A expressão grega ali é mísero, porco, imundo. Eu sou abominável. Ele analisa a sua própria vida como servo de Deus. Ele diz, eu como homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E quem nunca passou por isso, irmão? Você fala, hoje eu vou jejuar 4 horas. E quando você vê, irmão, você já está se rendendo ao queijinho, ao cafezinho. Às vezes você está em jejum e está falando mal do pastor Valdemar, do pastor César, do irmão Genivaldo. Diz que está em jejum. Eu não gosto daquele homem. Eu não gosto daquele homem. Deus fala, coitada, ela está de regime hoje. Eu não recebo esse jejum. Entendeu? Então, o que eu falo para você, a natureza humana, irmão, sem Deus. O próprio Jesus, uma vez, ele foi indagado por um jovem rico e disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que você me chama bom? Bom, só um, que é o Pai que está no céu. Por que Jesus não quer se colocar na lista dos bons? Ele era o único bom na terra. O problema é que ele estava com a natureza humana. Essa natureza que quer brigar, que quer discutir, que não suporta. A Bíblia diz que nós, por natureza, somos filhos da ira. Se a ira é sua mãe, você é o quê? Você ainda não tem certeza. Você pode dizer na maioria do que o ser humano escreve, do que o ser humano fala, o tom de voz dele é ira. Ira. Essa é a natureza de Adão. A natureza que tem coragem de acusar a esposa, ó, uma mulher que o Senhor me deu que fez eu cair. Ele não é homem para falar, não, eu comi porque eu ouvi, claro, ela está errada. Mas eu comi, eu vou assumir o meu erro. Você vê a natureza, e Eva também repassa, você vê como é a natureza humana, ela não quer ser culpada. Deve ser por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 28, que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem é que quer, irmão, dar açoite na costa dele? Chega aqui e fala, não, porque eu não presto, eu não falo nada. Não tem, irmão. Não tem. Nós queremos aqui pregar e a pessoa tem que aceitar Jesus e nós ainda precisamos nos confessar. Entendeu? Essa é a natureza humana. E o próprio Jesus continua falando, ela tem inveja também. A inveja, irmão, por que vem inveja? Pastor Sérgio, você já sentiu inveja de alguém? De um monte de gente, irmão. Principalmente pessoas ricas, prósperas, porque eu, como trabalho como segurança, às vezes eu trabalho para ímpio. Ele, às vezes, está lá dançando, bebendo, e ele ganha muito mais dinheiro que eu, irmão. Quando eu pego 100 reais, ele pega 10 mil reais. E ele não está fazendo nada. Agora, ele é chefe de segurança, agente penitenciário, às vezes pode ser um policial. Então, ele lutou muito para chegar onde ele está. Ele está ali brincando ali, mas está de olho na festa todinha. Então, irmãos, a inveja vem por quê? Então, você gostaria de ter algo que era de alguém. Eu queria ter a prosperidade de A, de B, queria estar naquele cargo, queria ter passado um concurso público, queria ter vencido na vida e ainda não chegou. Por quê, meu pai? Então vem a inveja. O que abre em Jeremias 17, versículo de número 5, a Bíblia diz, maldito homem, que confia no homem, não é no outro homem, é em você. Faz a sua carne braço. Ainda diz assim, no versículo 9, que o coração do homem, falando da personalidade do homem, da persona do homem. Persona, no grego, é o seu ego. Aquele que confia nele, a Bíblia diz assim, que aquele que confia no seu coração é maldito. Ainda diz o versículo 9, que o coração do homem, ele é corrupto, miserável, desesperadamente pecador. Só Deus pode esquadrinhar ele. Claro, irmão, quando o camarada está com a arma na cabeça dele, ele nega Jesus, ele nega que ele é homem. Se o camarada falar com ele, você agora é João, ele fala, eu sou João a partir de hoje. Só botar uma arma na cabeça dele. É só a igreja não está vendo que quando a tentação tenta o homem,
expressão tentação no latim é tentatória, aquilo que te instiga a pecar, você se corrompe. Então, irmãos, a natureza humana, por isso que Paulo diz que aquele que anda em Cristo segundo a carne, não tem salvação. Por quê? Tem espinhos junto com ele, tem pedra dentro do coração dele, a palavra não cresce. É por isso que você vê um monte de crente rapidinho e a mão. Pessoas, irmão, que não conseguem conversar 5 minutos sobre a Bíblia. Pessoas que não se interessam em conhecer sobre a Bíblia Sagrada, sobre o apóstolo, os apóstolos, como é ser um bom servo de Deus. Não conhecem cristãos que foram tão bons como os apóstolos, no estudo sobre os valdenses, moravianos, o sangue que eles derramaram para servir. Isso não interessa a maioria das pessoas. Por quê? São crentes carnais. Isso ficou, irmãos, no passado. Eles não se interessam mais por isso. Eles querem trabalhar, pagar suas contas, gerar filhos, casar, até igual o povo de Noé. É o povo natural. É o que acontece hoje. A natureza humana, irmão, tem uma sabedoria, e a Bíblia fala que é muito perto da diabólica. Quando você abre Tiago capítulo 3, você vê que a língua é a principal ferramenta para poder destruir pessoas. Às vezes você pensa que é o dedo, para dar um tiro ou um soco. Não, é a língua. Tiago diz que um pequeno leme consegue virar um barco grande. Ele diz que um cavalo forte pode ser virado com freio. Mas a língua não pode ser domada. E a Bíblia diz que ela é inflamada pelo inferno. E é verdade. E você vê nos cultos hoje, é Satanás pregando. Satanás pregando. Ele fala para você, irmão, você está desempregado. Nós vamos pegar a toalhinha do Salmo 91. E você vai levar a toalhinha para sua casa. E as bênçãos do Salmo 91 vão chegar na sua vida. E o povo pega a toalhinha do Salmo 91 e fecha o meio, desempregado. Sabe por quê? O Salmo 91 é para quem serve a Deus. É igual o irmão Genivaldo, que ele faz um testamento para a família dele. Se um dia ele vier faltar, não adianta ele ir lá reclamar com a viúva, ó, eu quero a minha parte. Ela vai falar, meu irmão, você não é nem meu filho, você não é meu sobrinho, você está no inventário? Não estou. Então, irmão, não adianta eu pegar a toalhinha, a aliança de Israel, tem muita coisa, irmão, que a feitiçaria dentro da igreja, e o povo, irmão, pega aquilo. Tem um pastor louco aí mandando as pessoas, irmão, fumar, ele se voltar, que Deus vai fazer você esquecer que você acredita nessas libertações? Isso é loucura. Minha mãe fumou anos, até hoje ela lembra do gosto do cigarro, da fumaça do cigarro. Ela fumou mais de 40 anos na vida dela, ela só não fuma mais. Mas ela lembra. Se ela pegar um cigarro, se tragar, ela lembra. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, de vez por outra, ele falava, eu fui perseguidor da igreja. Eu odiava a igreja. Tanto milagre de Manassés, e tem encenação. Para de buscar esses milagres. Isso é mentira. Tá cheio de gente querendo um milagre, é para ele, eu quero prosperar, irmão. Pega a história dos patriarcas, para você ver o que eles fizeram para poder crescer. Lutaram contra cananitas todos os dias. Pega Josué capítulo 12, conquistaram Canaã no ferro e fogo. E às vezes estava de noite e eles estavam lutando. Josué pedia para o sol parar e o sol parava. Então, irmão, ninguém vai conquistar nada com toalhinha, nem com voto. Pega o voto, irmão. Tem maneira de engordar malandro. Em nome de Jesus, irmão, abre os seus olhos. A natureza humana, irmão, iria influenciar a religião. Por isso que o diabo ele fala, olha, a língua é um pequeno mesmo que está na boca, mas ela é inflamada pelo inferno. Basta apenas uma centelha no bosque para queimar todas as águas. Hoje em dia você vê que só basta um pastor falar uma bobagem e muita gente absorve. Uma vez eu vi um falso profeta americano. Ele disse, você é um pequeno Deus. E muita gente acredita nisso. Ele pegou um celular e diz, o que é isso, senão um pequeno milagre? Você é um pequeno Deus. O diabo tem medo de você, que você é um pequeno Deus. Irmão, você acredita que Deus não entra na sua casa? Você acredita, irmão Genivaldo, que está você e sua família comendo e Deus quisesse manifestar ali agora? Ele ia passar para você um zap e dizer, Genivaldo, vamos manifestar. Você acha que ele ia fazer isso? Ia não, irmão. Ele ia se manifestar. Entendeu? Então, essa teologia, irmão, que muita gente quer, porque ilude muito aquelas igrejas cheias, irmão. Ilude muito. Muitos daqueles ali nem são mesmo, são todos curiosos que estão ali, para ver aqueles pastores que são atores, na minha opinião, pregar. Eles vendem livro de batalha espiritual, você vai ver o que é isso de batalha espiritual. Não tem nada. Parece mandinga, parece feitiçaria.
E o povo gosta dos falsos profetas, irmão. É um lado ruim da nossa natureza. É estar comendo do que eles estão dando, comida podre. É por isso que só eles enriquecem, a gente continua pobre. Entendeu? Tiago continua dizendo que a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, pacífica, não tem hipocrisia. O que você vê nesses tempos grandes, irmão? Não vê nada de pureza, nem pacífica. Ele distorce os textos bíblicos. Tem um doido aí que a igreja dele está crescendo, ele nega o batismo e nega a Santa Ceia. Quer dizer, ele nega o sepultamento do velho homem. Ele diz que se o sangue de Jesus não te purifica, não é algo que vai te purificar, entendeu? Então você vê, irmão, um monte de loucos, pessoas usando a hipnose em cima dos altares. E às vezes, irmão, a gente quer ver isso, fica olhando assim, ó. Tinha um tempo que a Deus é Amor, a igreja mais procurada, por causa de demônios que manifestavam. Irmão, demônio manifesta até onde você está trabalhando. Demônio manifesta com você. E acontece, uma vez um irmão estava evangelizando. Um hospital, um camarada, o demônio pegou nele, ele arrancou até os fios que estavam querendo matar o irmão. O irmão ficou dizendo, pode vir que eu estou te esperando. Manifesta. Eu, quando era cooperador, varrendo a frente da igreja, limpando, um camarada me pediu oração, você segurou minha mão, o demônio pegou nele. Não precisou entrar um bêbado aí, um drogado, o demônio manifesta. Manifesta. Eu já vi manifestar esposa de pastor. Agora a gente quer ver, irmão, inusitado. Nossa natureza, infelizmente, é assim. Agora, se quando você entrar dentro da igreja, irmão, você quiser ouvir a palavra de Deus, obedecer a Deus, você vai ver que os milagres vão te perseguir. As bênçãos vão te alcançar. Quando você começar a entender que ser cristão também é ser desempregado, eu já postei uma vez o testemunho do jovem, que ele perdeu o emprego dele por não querer mentir, e ele falou com o patrão dele, tudo bem, pode me mandar embora, porque o senhor é dono da empresa, agora seja homem, para quando a empresa me ligar, você dizer, eu mandei ele embora, porque ele não quis mentir. Ele não quis mentir, então você diga para ele, está combinado entre nós? E o patrão dele entrou para dentro e ele foi mandado embora. Ser cristão, irmão, nessa terra é ser perseguido, é ser odiado, não é ser próspero, não. Muito pelo contrário, ser próspero é ser odiado. A igreja de Cristo, ela foi ter o seu primeiro templo perto do ano do século IV, antes de Cristo, depois de Cristo. Antes disso se reuniam em pequenas tabelas, em pequenas casas. Hoje em dia as pessoas, irmão, só conseguem ver Deus nas grandes catedrais. Isso é outra faceta da natureza humana, irmão. Iludida. Iludida. Você pega a vida de Noé, irmão. Era só ele pregando. E a Bíblia não diz que a família dele pregava, não. Era só Noé. No tempo de Noé tinha os nefilim. Eles eram grandes artistas, grandes atletas, heróis, militares. Eles tinham grandes templos. E quem é que estava com a verdade? Noé. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos parar de ficar vendo esses teatros que a gente vê aí na TV, que a maioria deles é teatro. Esses atores da língua estranha dele, muito disso é inventado. Então, muito de nós não quer ver aquilo, quer acreditar naquilo, porque nossa, a Bíblia não fala de cura. É cura isso aí. Acesse o meu canal, você vai ver que esses falsos profetas, a maioria das profecias dele não se cumpriram. O maior televangelista pentecostal é um Cristo. Ele chegou a dizer que o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele estava dentro de um convento católico. Desde que ele, quando comeu a hóstia, tem que ver que aquilo ali é um sacrifício, é uma cópia de sacrifício a Deus pagão. Desde que ele sentiu um fogo dentro dele e começou a falar em mistério, ele e as freiras. Loucura, né? É como se eu falasse com um macumbeiro, ele sem aceitar Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. E a gente está vendo isso aí, irmão. A natureza humana, irmão, ela é confusa. A natureza humana não tem entendimento das coisas, porque ela tenta seguir o que ela acha, o que ela pensa, e o que os gurus dela estão orientando. Agora ela não para ler a Bíblia simplesmente. Simplesmente, se você parasse para ler a Bíblia com calma, com paciência, você vê que isso é mentira. E a Bíblia fala que os falsos profetas fariam grandes sinais. Grandes sinais. Eles iriam curar enfermos, eles iriam expulsar demônios, eles iriam fazer coisa, irmão. Que outra coisa, se você pega Mateus 7, versículo 21 ao 23, eles iriam usar o próprio nome de Jesus. Jesus ia dizer, eu nunca vos conheci. A natureza humana não tem a ilusória expectativa, sereis salvos, mas não obedece os mandamentos de Deus. Eles criaram um Deus na cabeça dele que aceita ele do jeito que ele é. Vai na igreja quando quer, vive mentindo, enganando, passando a perna nos outros,
E outra coisa, só por ter oportunidade para pregar, irmão, que eu já soube de pastores que viviam em adultério, e alguns se jubilaram na igreja em adultério. Deus nunca revelou nada. E as pessoas não têm aquela ilusória visão. Olha, Deus está perdoando meu caso. Eu tenho minha esposa, mas eu tenho mais 3 mulheres, Deus está me perdoando. Eu acho que é porque eu tenho a unção de Salomão, né? Um louco aqui em Vila Nova de Colares, não soube ler a Bíblia, e começou a dizer que um homem poderia ter 7 mulheres. E o diabo começou a entrar nisso, mudava então, a pessoa, a esposa dizendo, eu sonhei que eu era esposa desse pastor. Aí e tinha homem que dizia, não, se Deus está dizendo, você pode ser mulher do pastor. E a mulher casada. Você vê que demônio, por isso que eu falo, irmão, pode ficar levando a sua vida por visões que você teve no monte, por revelações que você... A mente da gente, irmão, produz tudo isso. E o diabo também. E se ele sabe que você está indo por um caminho errado, ele fala, eu vou rechear a sua revelação com um monte de mentira. E está aí, irmão, um monte de igreja desmoralizada. Desmoralizada. A natureza humana, irmão, ela tem vários defeitos. Ela tem a sabedoria própria dela. Normalmente está ligada à inveja, a espírito faccioso. O que é isso? Espírito que tira a facção. Ou seja, o que é facção? É quando você fala facção das drogas, é um comando de droga, e tem outras facções. Então, tem pessoas dentro da igreja que não é sincero com você. Por isso que eu falo que determinados problemas da sua vida, você deve falar com o único que pode resolver, que é Deus. Mas nós temos um problema, irmão, de falar com todos. E você acaba falando com um inimigo que é um falso amigo. Aqui na frente, que postaram uma mensagem que é verdade. O pior inimigo é o falso amigo. Porque o inimigo declarado, você sabe que ele é seu inimigo, você não vai contar nada para ele. Mas o falso amigo tem acesso à sua casa, tem acesso aos seus segredos, tem acesso ao seu carro, muitas das vezes. E ele é seu inimigo. Então, irmãos, antes de você abrir sua boca e contar, irmão fulano, me ajuda. Por quê, irmão? E vai explicando a sua coisa, daqui a pouco o seu nome está em vários lugares. Alguém fala, rapaz, já está passando por isso. Eu sei que a minha mãe ela tem esse problema de ficar confidenciando problemas dentro de casa com um monte de gente. O esposo do meu irmão ele ligou para minha mãe para falar mal de mim. Falar mal do meu irmão, entendeu? A minha mãe foi ter uma cacetada nele, ele ligou o telefone. Então, irmão, por que isso acontece? Uma vez eu fui procurado por uma pessoa que era minha ovelha na época. Foi lá na casa de um amigo meu, que eu morava com ele ali no Ipanema, e ela veio falar, estou sabendo aí que você está falando isso. Eu não. Quem está falando é a senhora mesmo está falando do seu marido e da sua família. Eu não tenho nada com isso não. Não venho aqui reclamar coisas que a senhora está falando. Você entende como é a natureza humana? Você entende porque o diabo embala facinho o ser humano? E outros pregadores pentecostais dizendo que o diabo é burro, porque ele só conjuga os verbos roubar, matar e destruir. Irmãos, o diabo leva o ser humano para a perdição toda vez que ele mata alguém. Então, ele gosta de jogar crente contra crente, inimigos contra inimigos, e se matam. Vocês vão viver tudo comigo no inferno, no final das contas. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos guardar essa mensagem no coração. Calvino, quando ele escrevia as institutas dele, ele dizia o seguinte, perto do homem, mais perto de Deus, há combustível de maldade para explodir um inferno de destruição. Ele estava falando de Calvino, um dos homens que a França diz que o testemunho dele, irmão, era o mais perto de ser um cristão no tempo dele. E ele estava falando certo. Uma vez tinha um jovem aqui, um jovem crente. Ele estava indo para um casamento. E chegou a cunhada dele com o rosto machucado. O concunhado tinha batido nela. E ele tentou conversar com o rapaz calmamente. Falei, rapaz, por que você fez isso? O rapaz começou a humilhar esse crente. Humilhar e bater nele com a palavra. Ele falou, rapaz, não faça coisa dessa não. Eu estou indo para um casamento. Eu estou em paz com Deus. E o rapaz está humilhando com um facão na mão. E ele falou assim, rapaz, você quer saber de uma coisa? Você quer brigar? E ele tirou a camisa. Então vamos brigar então. Já está fora da graça. E o rapaz continuou com o facão na mão, o crente, irmão, o carneiro, quebrou a ripa e partiu para cima do bode e botou o ímpio para correr, irmão. Então o que eu falo para você, irmão, não brinca com a sua natureza, não. Você vê que Pedro em Gálatas 2, Paulo ele repreende Pedro. Porque Pedro, ele tinha vergonha dos cristãos que não eram judeus, esse povo é gentil. E os fariseus estavam olhando para ele, você vai se juntar com essa gentinha? Pois Pedro começou a sair fora junto com os discípulos, aí Paulo falou, ei, vem cá,
Você está querendo ensinar o povo a ser crente, que você vive igual esses hipócritas. Aí chamou a atenção dele. Você vê o que é natureza humana, irmão. Uma não aguenta ver a hipocrisia e a outra é hipócrita. Irmão, se você não se atrelar à Bíblia Sagrada, você vai viver confrontando, chocando e brigando com os outros. A partir de hoje, peça a Deus a natureza dele. Senhor, me ajuda a vencer a minha natureza. A nossa natureza, irmão, é explosiva, a outra é melancólica. Você vê pessoas no Facebook, irmão, é só você parar para olhar. Pessoas chorando, pessoas reclamando e falando mal, e isso e aquilo. Teve uma moça que ela arrumou um problema, porque ela falou que todo homem era igual. E aí começou as discussões, ela teve que até excluir a conta dela, por causa da natureza humana. Bom, vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. A nossa natureza precisa de conserto, precisa. Mas aí tem o Salmo 51 para a gente guardar no coração. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quer dizer, Davi estava no caminho. É a palavra pecado, irmão. O original para ela é hamartia, perca da marca. Nesse caso, hamartano, ele estava no trilho e se perdeu no trilho. É o que a irmã leu ali no Salmo 80, verso 19. Faça-nos voltar, Senhor, e faça o seu rosto brilhar sobre nós, porque só assim seremos salvos. Sabe para quem que Asaf estava falando? Para um povo, irmão, que já tinha perdido o brilho do Espírito Santo. E ele, quando fala brilhar o rosto, ele lembrava de Moisés. Olha, Moisés, quando estava na presença de Deus, o rosto dele brilhava. Então, vamos voltar para esse caminho de luz, para que Deus possa realmente mostrar que somos cristãos e que a gente fique, irmão, de gozo da salvação. Porque as pessoas, irmão, quando amam um parente, quando amam alguma coisa, ele constantemente está falando daquela pessoa, constantemente, igual eu estou conhecendo uma pessoa que está gostando de mim, ela liga para minha mãe todo dia. Ele sabe, ela fala, cadê o pastor César? Estou com saudade dele. Você vê que um dia eu vou trazer ela para cantar aqui. Vocês vão gostar. O nome dela é Zilda Barbosa. Ela é uma pessoa, ela gosta de mim, ela, quando chega no Facebook, ela já manda bom dia, fala, bom dia, minha querida. Ela é uma benção, ela gosta muito de mim. Agora, você vê que o crente, quando ele não ama as coisas de Deus, irmão, ele não toca nas coisas de Deus. Esse dia eu fui trabalhar com um crente que disse que está na igreja. Eu falei, irmão, você está na igreja? Ele falou assim, eu estou na igreja. Ele fechou a cara. Agora, quando falava das coisas do mundo, ele focava de rir. Então, tem pessoas, irmão, dentro da igreja, que não estão na igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Se você quiser ouvir essa e outras mensagens gratuitas, procure o meu canal e também a TV Verdade para o Evangelho, irmão. Eles têm mais alcance do que eu, tem me ajudado muito, graças a Deus, e eu louvo a Deus